Deus abençoe, Deus abençoe a todos e a todas que nos escutam através dessa mensagem. Eu quero levar até você uma revelação profética da palavra de Deus. O que é revelação? É quando se mostra o que já aconteceu. Irmãos, a Bíblia fala de um discípulo de Jesus, ou por que não dizer um apóstolo de Jesus, chamado Tomé. Tomé, ele andava com Jesus, ele andava com os discípulos, mas ele era incrédulo, ele era descrente. Ele era descrente, inclusivamente, quando a Bíblia fala de crente, não está falando dos religiosos, está falando de crente cristão, até porque mais na frente o Paulo chegou numa cidade chamada Antioquia. Lá em Antioquia, Paulo ele chamou os crentes de cristãos. E Tomé era um homem que andava lado a lado com Jesus. Mas Tomé foi o último dos discípulos de Jesus a ver ele ressuscitado. Por quê? Por causa da incredulidade. Vamos para a Bíblia, que é melhor, que dentro da Bíblia não tem como questionar. João, no Evangelho de João, segundo João, no capítulo 20, versículo 24 até o 29, diz assim: a incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Presta atenção. Tomé era tão incrédulo que ele não, se ele visse não era suficiente, ele tinha que tocar. Ele disse: se não tocasse aonde dos cravos, aonde foi pregado os cravos em Jesus, e não tocasse ao lado, naturalmente, aonde a lança, aonde um soldado Lúcio furou o lado de Jesus, que lá na frente Lúcio se converteu, foi batizado por Paulo, se não me foge a memória, foi Paulo. Então ele disse: eu só creio se eu não apenas ver, mas se eu tocar. Vamos para o versículo 26. Jesus aparece novamente aos discípulos. Passados 8 dias, estava outra vez ali reunido os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: a paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste? Creste? Bem-aventurado é os que não viram e creram. Então Jesus disse o que para Tomé? Ser mais crente. Acredite mais. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus:
porque me viste, creste. Bem-aventurado é os que não viram, mas creram. Deixa eu dizer para vocês. Irmãos, Tomé era um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, como Pedro, como João, como Bartolomeu, como entre outros. Deixa eu dizer para vocês, as pessoas, elas se enganam. As pessoas acham que pelo fato dela ser um crente, um evangélico, ou um religioso, elas acreditam em Deus da maneira positiva. E hoje nós vivemos uma época que os próprios crentes evangélicos e religiosos não acreditam em Jesus da maneira que devemos crer. Você pode ver que Tomé foi o último apóstolo a ver Jesus. Por quê? Porque não acreditou, ele não acreditava na verdade. E muitas das vezes, muitos de nós não vê Jesus em nossas vidas por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade. Ah, não, mas eu creio, eu vou na igreja e tal. Tomé também andava ao lado de Cristo. Nem tanto, ele disse, eu só creio se eu ver e tocar. Aonde os cravos foi cravado e aonde a lança perfurou o lado de Jesus. Jesus apareceu para eles, Jesus atravessou a parede fechada, as portas fechadas, ele atravessou e chamou Tomé para tocar nele, tocar. Naturalmente, tem pessoas que acham que Jesus foi crucificado, o escravo foi na mão. Não foi no pulso. Porque na mão, o peso de Jesus não ia suportar, ia rasgar a mão dele. Então foi no pulso. Tá? Então tem pessoas que elas falam assim, eu sou de Jesus, mas elas não creem em Jesus da maneira positiva. Jesus disse, Tomé, ser mais crente. Por isso que muitas pessoas não conseguem ver o poder de Deus na vida dela. Você pode observar que Tomé foi o último dos discípulos a ver Jesus ressuscitado. E tem muitas pessoas nos dias de hoje que não viram e não vai ver nunca o poder de Deus na vida dela. E quanto elas for descrentes, e quanto ela não crê no poder de Deus. Não adianta você fazer campanhas, correntes, subir monte, descer monte, jejuar, orar, e você não crê. Tem gente que ora aí por causa do medo. Igual Moisés, lá no Mar Vermelho. Sabe por que Moisés foi orar? Não é porque ele amava a Deus, porque ele queria uma comunhão com Deus, não. Ele foi orar pelo impulso do medo. Está cheio de pessoas aí orando, jejuando por causa do medo. Medo do fracasso, medo da derrota. Não ora por causa do amor, e sim por causa do medo. Então, coloque essa mensagem no seu coração. Não basta você apenas ir numa igreja, orar, jejuar, fazer campanhas correntes. Isso não é suficiente. Aliás, nunca foi, nunca vai ser. O que você tem que fazer é de acreditar. Acreditar na palavra e no poder de Deus. Então fica aqui essa mensagem. E às vezes você pergunta assim, por que eu nunca vejo algo diferente na minha vida? Porque de repente você está com o espírito de Tomé. Você não crê, você não acredita. Mesmo você estando dentro de uma instituição, de uma igreja, talvez você vai, mas você não crê. É preciso crer para ver Jesus ressuscitado em nossas vidas, em forma de poder, em forma de uma transformação de vida. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine o seu coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, Jesus falou para Marta e Maria, crê e verás a glória de Deus. Amém.